Será que precisa mesmo se profissionalizar para ganhar dinheiro como palestrante, para trabalhar como palestrante? Se liga no vídeo. Bom, existe uma necessidade latente, evidente, da profissionalização do palestrante. A gente tem aí palestrantes que simplesmente começaram a dar palestras. E uma coisa que a gente sempre repete aqui é que ser um palestrante vai muito além de subir no palco, né? Existe uma construção que leva o palestrante para o palco. Eu acredito que está muito dentro da profissionalização do palestrante, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é o verdadeiro ativo de um palestrante. Qual é a sequência, qual é a técnica, qual é a ciência. E também não quero colocar algo assim, nossa, que... Não, é só você conseguir transformar o seu conhecimento, a tua história em uma técnica de entrega. Inclusive, vou te dar um exemplo clássico disso daí. Eu fiz uma palestra, uma indústria de bicicleta, de moto, tudo. E no processo, quando eles me contrataram, eles me deram um dossiê das experiências que eles já tiveram, do que eles gostariam de ter e do que eles não gostariam de ter. Inclusive, numa oficina mão na massa que a gente fez, né, para os palestrantes, eu trouxe na íntegra esse briefing, eu compartilhei com eles, né, eu mostrei e a galera ficou polvorosa, né, porque falou, caraca, eu não sabia que não podia isso, eu não sabia que a empresa queria isso. Mas o que eu quero destacar aqui com relação à profissionalização do palestrante? Eles citaram um palestrante e citaram a experiência negativa que eles tiveram. O palestrante não parecia ser um palestrante, o palestrante não sabia fazer uma entrada, o conteúdo do palestrante ficou solto. Cara, e é muito forte isso, porque assim, o palestrante não conhecia o nosso público, não sabia como interagir com a gente e tivemos situações vexatórias em meio à palestra. Qual foi a mensagem que eles passaram? Não era um palestrante profissional. E é uma empresa que tem cultura de palestra. Por isso que eu trouxe esse case. O que denota quando você é um amador ou quando você é um palestrante profissional? Lucas, você contrata quem não parece profissional, sim ou não? Nem ferrando. Sem dúvida. A gente tem aí uma coisa ao contrário, né? Quanto mais o mercado de palestras cresce e a demanda por palestrantes profissionais aumentam, menos eles aceitam quem não parece profissional. Então, o que faz o palestrante parecer profissional? Essa questão do profissionalismo pega muito, né? O que acontece com uma certa frequência lá na Motive, lá na nossa agência de palestrantes, eu começo a identificar que o tempo de experiência de um palestrante não necessariamente está ligado com o ele ser ou não profissional. E eu vou até um pouco mais além. Eu percebo que o palestrante ser famoso ou não está ligado com ele ser profissional ou não. Ou seja, ser profissional é uma questão de entendimento do que o corporativo necessita para entregar aquilo que o meu cliente está precisando. Se eu tenho 15 anos de experiência, mas não entendo o que o meu cliente precisa, pode ser que eu esteja fazendo totalmente o contrário, me queimando. Ou seja, se eu sou um palestrante experiente, mas não sou profissional, possivelmente eu corro muito risco de estar me queimando. Um palestrante que faz uma palestra e a palestra não é positiva, o cliente nunca vai falar para o palestrante que não foi legal. Ele vai falar para mim, que sou a agência, que fez a contratação, que fez a ponte. Ele vai chegar e falar, ô Lucas, a palestra do DJ, faltou ele falar o nome da minha empresa. Então olha só, o palestrante que ele não entende o que torna ele profissional, ele acaba perdendo esses feedbacks, esses clientes falam mal dele para outros clientes e ele pouco a pouco vai se queimando no mercado. Então a necessidade de se tornar um palestrante profissional não é só uma necessidade comercial, é uma necessidade de marca também. Eu preciso me tornar um palestrante profissional para preservar a minha própria carreira. É uma necessidade urgente. Mas como você falou, né, Francisco? Às vezes o que é óbvio pra gente não é óbvio pra eles. E eu tenho um exemplo aqui muito clássico sobre o palestrante profissional. Como que é um divisor de águas? Como que é você dividir a tua história, o antes e o depois? Nosso querido Benjamin. Vocês lembram dele? Benjamin, gente boa. Gente boa demais. Ele está com a gente há 3 meses no MBA do palestrante e ele já fez 8 palestras. 8 palestras num espaço de 3 meses. Tem ideia do que é isso? Muito o que é a diferença entre o seu posicionamento, a sua fala, a sua inclinação, autoridade, né? Autoridade. Como que você aparece para o mercado? É nítido, a empresa, ela sabe. A empresa não vai pagar para ver, ela tem que ver para pagar. E o Benjamin, em 3 meses de MBA do palestrante, 8 palestras. Eu vou dar um exemplo para vocês agora de algo que acontece com bastante frequência, de algumas mensagens que eu recebo lá no MBA do palestrante, de alguns palestrantes que falam, Lucas, já tenho uma palestra pronta, eu já sou um palestrante há não sei quantos anos, me coloca lá na agência, vamos fazer uma parceria? Me indica, isso acontece com muita frequência. Muitas vezes quando eu entro no perfil desse palestrante, eu vejo que ele é um palestrante inexistente, eu não consigo encontrar outra palavra aqui na minha cabeça. Tá no campo do amadorismo ainda. Tá no campo do amadorismo. E aqui de novo eu repito, ser um palestrante vai muito além de subir em cima do palco, porque pode ser que essa pessoa seja de fato muito boa em cima do palco, mas não adianta ser, precisa aparecer. E se eu não pareço profissional, eu não vou ser contratado, simples assim.
assim. No mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. Sim. Se minha capa não é a capa de um palestrante profissional, não vai rolar, não vou ser contratado. As empresas que contratam palestrantes são grandes e multinacionais. Não vão levar para dentro da casa delas pessoas que estão em dúvida, né? Será que ele parece profissional? Não, tem que ter certeza. Eles não pagam para ver, eles precisam ver para pagar. É fato. E para encaixar aqui, vamos trazer aquela listinha lá, DJ, de direcionamentos que o palestrante pode colocar em prática para parecer mais profissional. Um passo fundamental para se tornar um palestrante profissional é se especializar profundamente no teu assunto. Parece que isso é meio que jogado, você tá entendendo? Parece que isso é meio que eu sei falar sobre isso, eu vou pegar e vou falar. Eu sei falar sobre liderança, eu sei falar sobre vendas. Eu aprendi, eu assisti uma palestra e vou replicar. Isso não cola mais, porque o contratante ele percebe a sua profundidade. E eu não tô falando que precisa de muita coisa. Eu tenho que fazer faculdade, PhD, pós-graduação. Não, é só você se aprofundar com uma estratégia, com um formato profissional de palestra. E por falar em formato, nós estamos fazendo uma sequência de lives falando sobre formato profissional de uma palestra. Existe um esqueleto. Existe um esqueleto onde você encaixa tudo certinho. E às vezes, o palestrante, a palestrante, ele é muito bom naquele assunto, só que ele não sabe ordenar. Ele não sabe. E aí dá a impressão, Lucas, de que ele não é especialista naquilo. Uma empresa, ela contrata por 2 motivos. Um é pelo que você vai ensinar lá. Outro é pela autoridade que você vai entregar naquele lugar. E não é pelo que você vai falar, é como você vai falar. O formato como você constrói a tua palestra, isso eleva a tua autoridade e eleva o desejo da empresa pela sua contratação. Então ele se sente satisfeito, ele fala, poxa, eu trouxe uma pessoa especialista, um palestrante profissional para dentro da minha empresa. E aí se torna recorrente. Da mesma forma que você falou do feedback negativo, também tem um feedback positivo. Bom, vamos lá, eu vou dar um passo de ouro. Pera aí, eu vou deixar esse passo de ouro pro final, vou falar uma coisa antes que eu acho que vai complementar. Surpresa, deixa pro final esse daqui. Eu acho que tem uma coisa que precisa ser dita antes. Não adianta ser, precisa aparecer. Eu já disse isso aqui hoje, mas preciso repetir. E essa vai ser a minha dica aqui entre essas 4. Eu sou formado em propaganda e marketing. Dentro do marketing tem um termo que se chama percepção de valor. Todas as marcas no mundo utilizam a arma da percepção de valor. A partir do momento que eu coloco a percepção de valor na mente do meu cliente, eu não saio mais dali. Eu tô grudado ali. Toda vez que alguém falar em celular, vai lembrar da Apple. A Apple fez isso durante anos. Instalou percepção de valor na nossa cabeça. É por isso que a Xiaomi vende um produto melhor do que o da Apple, mas não tem o mesmo preço da Apple. Porque a percepção de valor que está instalada na minha cabeça em relação à Apple é maior do que o da Xiaomi. E assim como as maiores marcas do mundo, o palestrante também consegue fazer isso. Não precisa ter milhares de reais, de dólares, né? Como a Coca-Cola tem. A gente simplesmente precisa encaixar as peças nos lugares certos. Por exemplo, ter uma foto que transmita profissionalismo, fugir do padrão. Qual é o padrão do palestrante? É a foto de braço cruzado. Todo palestrante tem uma foto de braço cruzado. Fiz muita foto assim. Então, e se você tem uma foto de braço cruzado, você tá parecendo todo mundo. E se você parece todo mundo, por que você? Eu vou contratar qualquer um, mais barato. Então a gente sai da briga de preço, a gente entra no campo do profissionalismo quando nós conseguimos mostrar de fato que fazer o nosso cliente perceber que nós somos profissionais, que nós valemos aquele valor. Esse é o movimento de aumentar a percepção de valor e instalar a minha marca na mente do contratante. Então, acredito que um dos maiores ouros que podem fazer um palestrante, de fato, ser e parecer um palestrante profissional é a percepção de valor. E aí, como é que a gente constrói essa percepção? Esse é um passo importante. Quando você entende como você pode construir a sua percepção em um mundo no qual as pessoas estão extremamente conectadas, não só as pessoas como as empresas, os colaboradores dessas empresas estão conectados na internet, como é que eu tiro tudo aquilo que eu quero que as pessoas vejam sobre mim e coloco dentro do digital para criar essa percepção, para gerar essa autoridade e fazer com que as pessoas entendam que eu realmente sou um palestrante profissional quando eu estou atuando dentro do digital. Então a gente precisa ter essa consciência de que existe um passo a passo, existe um caminho do qual o palestrante profissional ele trilha. E o palestrante que ainda não é profissional ou que não é profissional, ele não sabe qual caminho percorrer. Existe um jeito de você se comunicar lá dentro para que você crie essa rotina, essa constância de conteúdo. E aí essa constância, essa rotina vai trazer ao palestrante a autoridade que ele precisa ter dentro do mercado de palestras para se posicionar como um palestrante profissional. Isso tem total a ver com a 4ª dica, a dica de ouro. Qual que é a minha principal sugestão para o palestrante que ainda não é um palestrante profissional? E o palestrante precisa estar dentro de um ciclo que vai ajudar ele a se aproximar do profissionalismo. Se
ele não tá numa mesa que aproxima ele do profissionalismo, ele tá omisso e ninguém fica parado ali do universo. Ou você tá indo pra frente ou você tá regredindo. Então você precisa estar dentro de um ciclo, dentro de um treinamento, dentro de um curso, dentro de uma mentoria que te leve a ser um palestrante profissional. E modéstia à parte, aí eu vou ter que puxar aqui para o nosso lado, eu não conheço um treinamento como o MBA do palestrante que pega no tripé do palestrante. Sim. Na parte do palco, com o Francisco, pega na parte da venda com o Lucas, pega na parte do marketing digital com o DJ. Eu não vejo outro caminho. Se você não partir pro campo da profissionalização, é como dar murro em ponta de faca, é como tentar ser aquilo que você não enxerga ainda. E se você não enxerga, fica muito difícil. Você só imagina, você só alucina. E se você não colocar em prática, a empresa não vai te ver. É perder tempo, energia e dinheiro.